Salve, salve, meus confinados do Guia do Paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael e hoje eu vou fazer a correção de história do Paz 2 de 2019, também conhecido como ano passado. Aqui, os primeiros itens, eles na verdade são de sociologia, mas eu coloquei nesse vídeo para não ficarem perdidos em um vídeo muito curto, depois já achei melhor colocá-los de uma vez. 28. No Brasil, país de povo mestiço, inclassificável, tal como diz a letra da música, é possível identificar a disparidade entre brancos e negros, mostrada em indicadores referentes à renda, grau de instrução e população carcerária. Bem classificável é a música, que é obra, né? Vai ter um vídeo só sobre obra. Aí eu achei melhor, como é mais de sociologia e história, essa questão, colocar separada. E aí, inclassificável, o que? Esse povo mestiço. E aí, nesse país, nesse contexto, é possível identificar a disparidade entre brancos e negros, é o que o item está dizendo para a gente. Isso a gente sabe que é verdade, nós sabemos que o nosso país é bastante desigual nos quesitos, né, das oportunidades, dependendo da sua raça. Aí a gente vai ter falando sobre renda, sobre formação, instrução. Eu separei aqui alguns gráficos, olha só, de desocupação e disparidade de renda. O item falou ali de disparidade de renda, grau de instrução e, por fim, população carcerária. Olha só, você percebe que os negros e pardos eles são maioria. Então, 28 está certinho no que disse sobre a desigualdade racial no Brasil. 29. O samba, a feijoada e os heróis do futebol, como Pelé e Garrincha, são ícones nacionais que evidenciam a ausência de conflitos raciais no Brasil. Aí não, né, pessoal? Não é porque tem um símbolo como o Pelé que pessoas que têm a mesma cor que o Pelé deixam de sofrer preconceito. Pelo contrário, a UNB ela gosta de criticar essa tese de que existe no Brasil uma democracia racial, uma igualdade. Não é verdade, não é porque tem a figura do Pelé que todos os negros têm oportunidades. Eu acabei de mostrar os gráficos para vocês, mostrando que existem conflitos, existem desigualdades no nosso país, está errado o item 29. 30. As políticas públicas de cultura promovidas pelo Estado brasileiro devem, por imposição da Constituição Federal, unificar todas as populações de modo a diminuir as diferenças culturais e raciais. Olha, é importante a gente prestar atenção nas palavras que foram colocadas aqui, ó. Unificar, diminuir as diferenças culturais. O que a Constituição Federal traz para a gente, na verdade, é respeitar e valorizar essas diferenças culturais. Aqui o item estava trazendo uma noção como se a Constituição ela quisesse acabar com as diferenças, né, diminuir as diferenças e unificar toda a população, ou seja, tornar um conjunto homogêneo. Pelo contrário, o que a Constituição busca é valorizar as nossas diferentes culturas que existem em todo o território nacional e, além disso, ter o respeito mútuo entre cada uma delas. A 30 está errado porque disse o contrário disso. 31, agora um item mais de história mesmo e bem light, olha só. A desigualdade racial no Brasil tem origens históricas na escravidão e o Estado ainda não foi capaz de equacioná-la. Exatamente, né? A gente pode dizer que o principal motivo da desigualdade racial é a escravidão, são as origens que a gente tem lá desde o colonialismo. E até hoje, como mostrou os próprios gráficos que eu coloquei para vocês, essa desigualdade não foi equacionada pelo Estado. O 31 ele está certinho. Eu tinha esquecido que tinha um gráfico aqui nesse slide, foi mal. Vamos agora para uma questão do tipo C, aquela questão de marcar alternativa, e eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês, que é como resolver esse tipo de questão quando você não sabe muito bem o conteúdo, quando você vai eliminando o que é impossível. Vamos lá, ó. O nacionalismo foi uma das mais importantes representações do século XIX, a se manifestar, por exemplo, na política, nas guerras e na cultura. Duas situações dessa natureza, na Europa, tiveram grande repercussão, tanto interna quanto externamente. 49. O texto trata do processo de surgimento de estados nacionais, protagonizado por. Beleza, o que trouxe o texto pra gente? Falando do nacionalismo, que foi um marco, ele foi uma grande representação do que foi o século XIX, e aí diz que onde se manifestou, e ia falar de duas situações dessa natureza, e é justamente essas duas situações que se referem ao surgimento de dois estados nacionais que o item vem perguntar para a gente quais foram esses dois estados nacionais que surgiram. Bem, quando a gente se lembra do conteúdo, a gente sabe lá que foi Alemanha e Itália, os dois estados nacionais que surgiram ali no século XIX na Europa, que são símbolo do nacionalismo naquele período. Por outro lado, se você não sabe, não lembra
a gente ainda está no começo do ano, talvez não tenha visto o conteúdo, dá para responder esse item por eliminação. Vamos ver aqui, ó. Inglaterra e Irlanda. Pode ser essa a resposta? A opção B contém Inglaterra. Você sabe que a Inglaterra ela surgiu antes do século XIX. Mesmo que você não saiba o período exato que ela surgiu, você sabe que ela tem uma tradição monárquica muito longa, então deve ser antes do século XIX. Você sabe que no século XIX a Inglaterra estava liderando o mundo. Então ela era a maior potência. Então isso já reduz muito a probabilidade aí dela ter surgido no século XIX como Estado-nação. Não pode ser a opção B. E vamos usar essa mesma lógica para a opção C, que traz Prússia e Império Russo. O Império Russo também tem uma tradição do Império, da família imperial, muito longa. Tem um título, né, Czar, que vem lá do Império Romano, de César. Então você pensa que já deve ser uma coisa mais antiga, uma tradição mais antiga. Embora você não saiba exatamente quando surgiu o Império Russo, você sabe que não foi no século XIX. Então também não pode ser a C. E aí a D, Áustria e Hungria. Bem, se a gente lembrar, existe o Império Austro-Húngaro, né? Existia. Falei existe, estou no período errado. Existia esse império. E aí ele acaba com a Primeira Guerra Mundial. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem novamente a separação em Áustria e Hungria. E esse império, na verdade, ele surgiu no século XIX como unido. Então surgiu no século XIX, acho que em 1878, Austro-Húngaro. E o item estava dizendo, né, a opção estava trazendo para a gente como se tivesse surgido a Áustria e a Hungria como Estados-nações no século XIX. Também não vai poder ser essa a resposta. Só sobra para a gente a opção A, de Alemanha e Itália, que é de fato a nossa resposta é aquela referência às unificações tardias na Europa. Na Itália, a gente pensar lembrar, né, que teve o Garibaldi, tudo lá, Piemonte e Sardenha liderando a unificação, formando aquela bota que a gente conhece atualmente, um processo um pouco semelhante na Alemanha também, né? Que você tinha, digamos, reinos e foram se unindo, né? E aí tem aqueles nomes que eu não vou ousar tentar pronunciar os nomes em alemão aqui, mas enfim, é isso. E só uma última coisa sobre essa questão, ó, ele estava trazendo pra gente lá em cima, o nacionalismo e falando dele na cultura. E aí, pô, na cultura a gente lembra, já na literatura, nas artes, né, o romantismo. Ele foi do século XIX e ele trouxe o nacionalismo, especialmente as primeiras gerações românticas tinham o nacionalismo como uma característica fundamental. Você pensa isso no Brasil, quando tinha o indianismo, mas também tinha lá na Europa. Na verdade, o romantismo ele começa lá e depois que ele vem para o Brasil, né? E ele era marcante na Alemanha com Goethe, com Schiller, todos eles trazendo essa questão aí do nacionalismo, como eu disse a questão, e aí a gente já volta, Alemanha surgindo nesse período, está tudo vinculado. Opção A de Alemanha. Vamos agora para esse bloco de questões, ó. A partir da segunda metade do século XVIII, a dupla revolução política e econômica moldou a formação do mundo contemporâneo. Em meados do século XIX, as revoluções liberais de 1848 fixaram o domínio da ordem burguesa e abriram caminho para a afirmação do capitalismo como sistema econômico dominante, em escala crescentemente universalizada. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os itens que se seguem relativos à história contemporânea. 50. As revoluções liberais burguesas, iniciadas com a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e com a Revolução Francesa, puseram fim ao regime absolutista. De fato, o item foi direto ao ponto. O que a gente teve com a Revolução Francesa? Simplesmente um marco. Marcou o quê? O fim do antigo regime absolutista, naquela sociedade estamental que a gente tinha até então, e o início de um período em que a burguesia ascendeu ao poder e se consolidou no poder. E ali, como o texto trouxe para a gente, as outras revoluções liberais que vão acontecendo depois, vêm no sentido de concretizar essa burguesia no poder, consolidar, né? E também consolidar o capitalismo. Bonitinho esse item, tá? Com C de certo. 51. A Revolução Industrial é um longo processo histórico que, iniciado na Inglaterra nas décadas finais do século XVIII, estende-se até os dias de hoje. De fato também, olha só, a Revolução Industrial ela surge na Inglaterra, ainda naquela parte da tecelagem, não sei se vocês vão lembrar disso, e aí aquela é a primeira Revolução Industrial. Mas a gente tem segunda Revolução Industrial, terceira, tem hoje em dia, né, o que chamam de Revolução Industrial 4.0, que é muito vinculada à parte digital.
que eu quero dizer com tudo isso? Que a Revolução Industrial é um processo que começou naquele período na Inglaterra, mas se estende até os dias de hoje, com todas as transformações que a gente vê, os países que vão se consolidando. Hoje a gente já tem a China fazendo um contraponto, a China sendo uma grande potência industrial, e o processo vai continuar acontecendo durante muito tempo. Ele veio para ficar, é um processo, não é um acontecimento na história, ponto. Não, é um processo, igual disse o item 51, certinho também. 52. A expansão do moderno capitalismo na esteira da Revolução Industrial foi marcada pelo imperialismo, que teve no neocolonialismo sua face mais ostensiva, geradora de disputas que, não raro, promoveram discórdias e guerras. Esse item aqui é um pouquinho longo, né? Assim, fiquei até sem ar na hora de falar ele, cheio de vírgula, mas olha só, está dizendo que a gente tem o moderno capitalismo, e aí ele está na esteira da Revolução Industrial, pensa assim, está vinculado a essa Revolução Industrial, e tudo isso foi marcado pelo imperialismo. E o imperialismo, por sua vez, teve no neocolonialismo a sua face mais marcante, mais ostensiva. E essa face, o neocolonialismo, gerou muitas disputas, e essas disputas, por sua vez, promoveram discórdias e guerras. Caraca, muito longo, mas olha só, está dizendo simplesmente para a gente que tinha o capitalismo e aí tinha o imperialismo, e no imperialismo teve o neocolonialismo. E o que foi o neocolonialismo? A gente tem ali a Conferência de Berlim, né, que demarca a África sem convidar nenhum africano para fazer parte dessa demarcação, né, divide para os países da Europa, como que ia ser aquela demarcação, e vão para lá explorar, tentar ter mais mercado, buscar matéria-prima e tudo mais. E ali vai ter como consequência desse neocolonialismo disputas. E essas disputas promovem guerras e discórdias. A exemplo marcante da Primeira Guerra Mundial, que a gente pode citar aí o motivo dela como atritos não resolvidos em relação à corrida do neocolonialismo. A Itália entra nessa guerra na esperança de sair dela com territórios ali na África, entendeu? O item ele é escrito para ser do jeito confuso e você analisa com calma, percebe que ele é bem tranquilo. Quando você quebra em partes e lê de novo o que ele está dizendo, a gente percebeu que ele também está certinho para a gente. 53. As independências latino-americanas, entre as quais a do Brasil, foram determinadas por fatores locais, tendo sido pouco influenciadas pelo contexto internacional da época. Pouco influenciadas, olha como ele falou, determinadas por fatores locais. Ele deu uma restringida, né? E aí, se a gente lembra do conteúdo sobre as independências, a gente sabe que naquele contexto tínhamos o enfraquecimento das metrópoles, e no caso do Brasil, Portugal, né? As guerras napoleônicas, que atuavam também no sentido de se enfraquecer as metrópoles, eram bem relacionados esses dois, né? E ainda, no caso do Brasil, com as guerras napoleônicas, a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Houve a transferência do Império Português, da capital do Império Português, para o Rio de Janeiro. O Estado português, todo o aparato estatal foi para o Rio. E isso acaba influenciando que se tenha a independência, acaba acelerando o processo de independência no Brasil. O que o item falou era que foram pouco influenciados pelo contexto internacional e a gente percebeu que não, foram muito influenciadas. Por fim, mais um exemplo disso é a independência dos Estados Unidos, que se viu como modelo para inspirar independências na América Latina. Simão Bolívar, o grande libertador, ele via nos Estados Unidos uma inspiração, pensando que eles fizeram, a gente também pode fazer. Claro que seguiram caminhos diferentes, mas mostrando aí que foi sim um molde, uma inspiração para a América. Então, o contexto internacional ele inspirou sim, ele marcou e influenciou o contexto local das independências na América Latina. O item 53 disse que não, então ele está errado. 54. A transferência do Estado português para o Brasil, em 1808, retardou em muito a independência da colônia americana de Portugal, por fortalecer estruturas de dominação vigentes no período colonial. Olha aqui o que o item diz, que a transferência do Estado português retardou em muito. Olha só, não é a vinda da família real apenas, como eu estava dizendo antes. É a transferência do Estado português, simbolizada por essa vinda. Veio a família real, teve que vir todo o aparato estatal. Se transferiu todo o Estado português para o Brasil, quando eles estavam fugindo lá do Napoleão. E aí o item diz pra gente que isso retardou em muito a independência da colônia. E, para pensar. Isso aconteceu em 1808, né? A transferência do Estado.
e a nossa independência em 1822. No tempo histórico, é de certa forma pouco tempo, né? Esse intervalo entre a vinda da família real e a independência. É pouco tempo. E aí indica pra gente que não foi retardado, foi, na verdade, acelerado. Pense no seguinte, transferiu-se o Estado português para o Brasil, Rio de Janeiro passou a ser a capital daquele império. Isso vai fazer as pessoas daqui pensarem, pô, a gente é a capital deles, por que a gente não pode ser a capital de nós mesmos, de um país, de um império do Brasil? Entende? Não retardou em muito, pelo contrário, acelerou o processo de independência. Por isso que o item 54 está errado. Por fim aí, ó, item 55. O sul escravista venceu a Guerra Civil, Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, o que impediu, por muitas décadas, o pleno desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos da América. Vamos lá, já, galera. Primeiramente, não foi o sul, né? Foi o norte que venceu. O sul era escravista, de fato, o norte era contra a escravidão, e o norte venceu essa guerra. E além disso, né, de repente você não lembrava, quando fala ali impediu por muitas décadas o pleno desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos, a gente pensa, pô, não faz muito sentido, impediu por muitas décadas, como que eles teriam se tornado uma potência tão rapidamente, né, uma potência capitalista? Não faz sentido, né? Será que é isso mesmo? Não faz sentido. Então o item 55, como um todo, está errado. Vamos ver agora uma questão do tipo C. Na primeira metade do século XIX, ocorreu a independência do Brasil, e, vencidos os percalços políticos das primeiras décadas, consolidou-se o Estado Nacional. Já no segundo reinado, encerrado o ciclo revolucionário que convulsionara o período regencial e se estendera aos primeiros anos de governo de Dom Pedro II, o país conheceu cerca de 2 décadas de estabilidade política, em larga medida sustentada pelos resultados positivos gerados pelo café. Tendo essas informações como referência inicial e considerando o cenário político, econômico e social do Brasil monárquico, assinale a opção correta. Vamos ver. Trouxe para a gente todo aquele contexto do século XX, do século XIX, desculpa, falando que teve esses períodos em que havia revoltas, mas houve também períodos de estabilidade política, né? Cerca de 2 décadas de estabilidade política ali com Dom Pedro II, embora no começo dos anos dele tenha tido ainda essas convulsões do ciclo revolucionário. E aí, sobre esse aspecto, os conteúdos que a gente conhece, assinale a opção correta. Opção A. Mudança significativa do Brasil independente em relação ao período colonial foi o fim da escravidão já no primeiro reinado. Sabemos que isso não é verdade, né? A escravidão ela só vai acabar no apagar das ruas do Brasil Império, 1888, e aí 89 a Proclamação da República. Então tá errada essa opção A, que disse que a escravidão acabou já no período colonial, né? Embora detentor de imenso prestígio popular e de integral apoio dos parlamentares da imprensa, Dom Pedro I foi deposto e retornou a Portugal. Olha, Dom Pedro I ele não foi deposto, né? Ele abdicou do trono. E aí ele retornou para Portugal para assumir o trono lá. Ok. Além disso, ele não tinha esse imenso prestígio popular e integral apoio dos parlamentares e da imprensa. Pelo contrário, ele foi muito criticado pela imprensa e pelos parlamentares, o que justificou aí, de certa forma, a sua abdicação do trono. Opção B? Não pode ser também. Aí, ó, sabe nada, balaiada, cabanagem e farroupilha foram algumas das revoltas do período regencial em que o país era um autêntico cenário de guerras civis. Poxa, eu acho que é isso, né? Só que trouxe pra gente 4 revoltas, é difícil lembrar aí e tal, não sei. Vamos olhar a opção D. Se a opção D estiver errada, a gente vai com certeza na C. Olha a D aqui pra gente. O multipartidarismo foi elemento característico e definidor da política brasileira no transcurso do século XIX, sobretudo no segundo reinado. Multipartidarismo? Não. A gente tinha, naquele período, o bipartidarismo. Havia o Partido Liberal e os conservadores, e eles se alternavam nos ministérios, alternaram-se ao longo do segundo reinado, se eu não me engano, mais de 40 vezes, denotando que não era um multipartidarismo, mas um bipartidarismo naquele período. Essa era a característica talvez mais marcante, o bipartidarismo, né? Quando a gente está se falando aí do Congresso daquele período.
Então também não pode ser a opção D. Sobrou a C, que a gente julgava ser correta, mas tinha muita informação, ficamos com medo. É de fato ela. Sabinada, balaiada, cabanagem e farroupilha foram algumas revoltas no período regencial, sim, em que o país era um autêntico cenário de guerras civis. Autêntico cenário de guerras civis só pelo fato de estar tendo todas essas revoluções, né, todas essas revoltas no mesmo período. Então, opção C de certo. Opção C de cabanagem. Chegamos aqui à parte final do vídeo, só para a gente dar uma olhada nas questões, lembrando que as 3 primeiras foram de sociologia, né? Quando a gente vê aqui no total, então foram 10 questões do tipo A e 2 do tipo C, 10x mais 4x dá 14x, e o x valeu 0,8 na prova do PAS 2 de 2019. Então 14x vai dar para a gente 14 vezes 0,8, 11,2 pontos em disputa aí, só nessas questões que eu corrigi para vocês. Vocês viram que foram questões relativamente tranquilas, né? Tinha algumas ali que puxavam mais para o conteúdo, só que no geral dava para fazer com base no bom senso, né? Então, com base na interpretação de texto e tal. Então, eram pontos aí que dava com vocês preparando bem, fazendo a prova depois com tranquilidade, para você garantir quando chegar a sua vez. Se você não sabe o que é esse parâmetro X do qual eu falo, eu recomendo que você assista ao meu vídeo em que eu explico quais são os tipos de questões da prova e como se calcula o score bruto. Lá eu explico direitinho o que é esse tal de parâmetro X, né? Por fim aí, ó, obrigado por ter assistido e lembre-se de divulgar este vídeo para os seus amigos, né? Mandar no grupo do WhatsApp e até a próxima. É nóis!